Olá a todos. Nesse vídeo e aula estaremos falando um pouquinho do método de análise de decisão, o McBeth. Eu sou o professor Ricardo Pires de Souza, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e atualmente atuo no programa de pós-graduação em Engenharia de Produção da UFRN. O meu contato, antes de iniciar esse vídeo e algumas explanações, agradecer ao pessoal do INCID, do INCT, para proporcionar essa aproximação da UFRN, UFPE e PUC do Paraná. Bem, o McBeth, eles são iniciais em inglês, né, e traduzindo, reflete sobre a medir a atratividade por uma técnica de avaliação baseada em categorias. Tá? Então, esse C do McBeth é sobre categorias. Nós vamos explicar muito o que o método faz baseado em categorias. São 7 categorias que a gente vai estar visualizando. O objetivo do método é melhorar os processos de avaliação e tomada de decisão. Tá? O quadro metodológico dele é realmente multicritério, um método de análise de decisão multicritério. A abordagem, ele vai se basear na medição de diferença de valor entre duas alternativas. Então, ele vai propor ao decisor para medir a diferença de valor entre duas alternativas. Tá? A modelação, ele vai trabalhar com modelos quantitativos, né, de avaliação, com base em juízos qualitativos de diferença de valor. Então, como que eu mais ou menos expliquei ali em cima, o decisor ele vai avaliar, né, as diferenças de valor, tá, de juízos de duas alternativas de forma qualitativa, e depois você vai ter aí um modelo que vai transformar eles em quantitativo para a resolução final. A problemática do McBeth ele pode ser utilizado tanto para a seleção como para a ordenação. E aqui uma descrição só dos fundadores, dos criadores do método, que é Bana e Costa, que ele trata-se de um processo sociotécnico com várias fases, que combina elementos técnicos de análise multicritério com aspectos sociais de conferências de decisão. Tá? Então, eles utilizam muito na Universidade de Lisboa, no grupo de pesquisa do professor Bana, essa parte com decisão em grupo, conferência de decisões, junto com o McBeth. Então, o McBeth, ele não é muito diferente de alguns outros métodos de análise de decisão, multicritério. Então, inicia-se com a estruturação do problema ou do processo, né, de apoio à decisão. Então, nessa estruturação, vem-se a identificação dos atores, tá, a da problemática, depois, identificar dos objetivos e os critérios que irão avaliar ou mensurar esses objetivos, né? Então, vai se buscando a estruturação dos elementos de avaliação, né, dos critérios, o desenvolvimento específico do modelo de avaliação, né? Esse modelo, depois de desenvolvido, é apresentado ao decisor, né, que ele tem que validar o modelo, né? É feito a análise de sensibilidade e de robustez do modelo, né? E aí sugere-se recomendações para o decisor. Né? Então, o McBeth ele requer do avaliador a elaboração de juízos absolutos da diferença de atratividade entre duas alternativas ou ações. Tá? Eu coloco ações aqui porque lá em Portugal eles trabalham muito com o termo ações, mas as alternativas e ações têm o mesmo significado aqui. Tá? Para facilitar a elaboração desses juízos, ele recorre à utilização de uma escala de categorias semânticas. Tá? O que acontece no método? Ele vai trabalhar com 7 categorias, na verdade são 6, com uma de indiferença, né, que dá o total de 7, né, e ele propõe ao decisor ele avaliar, né, para a par de alternativas, elaborando os juízos dessas comparações de alternativas. Nós vamos ver já já em alguns exemplos que vai ficar bem claro essa parte dessas categorias semânticas. Então, a função de critério construída é obtida através de programação linear. Tá? Então, ele também trabalha com modelo aditivo. Tá? Então, o McBeth também é um método que trabalha com a sua função objetivo lá, somatória de vários critérios. Então, é um modelo aditivo.
O método fornece um indicador de inconsistência do conjunto de juízos formulados pelo decisor e sugestões facilitando a sua eventual revisão. Então, esse é um ponto muito forte que o McBeth tem, que ele não deixa evoluir o modelo, né, a elaboração, o desenvolvimento desse modelo, se houver inconsistências do decisor. Então, o decisor, ao fazer os seus julgamentos, o modelo, o método, ele verifica, né, se existem algumas inconsistências, constatando inconsistências, ele não deixa avançar. Então, ele sugere alterações, né, ou revisões para o decisor e ele avaliar se realmente está correto ou não. Tá? Isso é muito interessante porque, muitas vezes, até reportado na literatura, os decisores, às vezes, são inconsistentes. Tá? O que é ser inconsistente? Então, um decisor fala que uma alternativa A é preferível a uma B, essa alternativa B é preferível a uma alternativa C, e aí ele fala que a alternativa C é preferível a uma A. Então, tem uma inconsistência ali, que aí esse método do McBeth, ele trabalha muito em cima disso, ele não deixa evoluir se tiver inconsistência de julgamentos. Tá? Então, como eu falei, ele compara a diferença entre dois pares de ações ou pares de alternativas, assim como muitos métodos aditivos. Tá? O McBeth, ele foi desenvolvido lá em 95, né, por Bunny, Costa e Wozniak, tá? Com a parte de critério cardinal. Então, eles falam muito de cardinalidade. E uma coisa também destaque no método que ele não põe, tá? Então, ele não põe ao tomador de decisão verificar a diferença entre duas alternativas é maior do que a diferença entre outras duas alternativas. Então, A e B é maior do que a diferença entre C e D. Então, ele não põe isso ao decisor, porque às vezes fica difícil o decisor conseguir enxergar ou mensurar e julgar esse tipo de situação. Então, trabalha com construção de escalas numéricas de intervalos, entendidas como necessária para a definição de ponderadores entre os critérios de avaliação. Então, o método, ele desenvolve uma escala numérica e tem intervalos, que dentro do método ele chama escala McBeth, tá? E essa escala ela tem um intervalo. Então, você consegue trabalhar e até, às vezes, mostrar ao decisor que ele pode estar trabalhando dentro de um certo intervalo, que ele não vai mudar a decisão firmada em cima daquele modelo. O método ele trabalha com o procedimento swing, né, que consiste em incluir na matriz de avaliação uma alternativa, tá, hipotética que tem o pior desempenho em todos os critérios, tá, tendo, portanto, o valor zero. Então, esse procedimento swing, ele insere, né, a matriz aqui de avaliação, tá, uma alternativa com todos os critérios setados em zero, e aí ele vai colocando ao decisor, né, se ele pudesse escolher qual critério desses todos que estão elencados no modelo, sair de 0 para 1, do pior situação para a melhor, qual critério inicialmente ele iria escolher? Ele vai elencando os critérios dessa maneira. Então, esse critério que terá maior valor de constante de escala ou peso, né? Depois a outra questão é apresentada ao decisor. Tá? Então, com isso, ele coloca ao decisor para ele identificar qual que dos critérios ele iria elevar de 0 para 1 primeiramente, a gente consegue, na verdade, colocar uma ordem das constantes de escala de cada critério. Tá? A gente não consegue ainda identificar qual o valor dessa constante de escala do critério, porém, nós sabemos a ordem. Tá? Então, ele sabe que a constante de escala do critério 1 é maior que o critério 2, que é maior que o 3, e assim por diante, porém, eu ainda não sei os valores. A elicitação dessas constantes vai vir no decorrer do método. Então, define-se a ordem das constantes de escala, porém, os valores dessas constantes serão elicitados no decorrer do procedimento. Aqui tem uma fotinha, uma imagem, né, que é do SAD, do Sistema de Apoio à Decisão, do McBeth, tá, que eu tirei do exemplo que a gente vai ver logo a seguir, que é a questão da compra, aquisição de um carro. Então, da maneira que foi colocada aqui, né, o preço, tá, tem uma constante de escala maior do que segurança, que tem uma constante de escala maior que escala maior que conforto. Tá? Então, é sempre aqui da esquerda para a direita, né, sendo que
o que está na esquerda tem uma constante de escala maior do que as outras. Tá? Isso aqui é colocado ao decisor, o decisor que vai elencar esse tipo de ordenamento dos critérios. Tá? Como eu falei para vocês, no procedimento swing, né, ele insere, né, aqui também eu estou com uma tabela de pontuações da escolha de aquisição de um carro, e aí ele coloca aqui, ó, tudo inferior, que é a alternativa com pior desempenho para o procedimento do swing. Tá? Então, o McBeth, ele trabalha com numerais, só para a gente entender, né, que ele fala muito de cardinalidade, e aí só lembrando esses conceitos de cardinalidade e ordinais, né? Os números podem ser cardinais ou ordinais. Tá? Então, quando é cardinal, né, ele não tem sentido de ordem. Então, por exemplo, aqui o mês de agosto tem 31 dias, eu não estou falando de uma ordem, uma sequência. Tá? E quando eu falo, por exemplo, vou fazer um exame no dia 31 de agosto. No 31 de agosto, ele está dentro de uma ordem, dentro do mês de agosto. Então, vem depois do dia 30 e antes do dia 1º de setembro. Eu tenho uma ordem. Então, o McBeth trabalha muito com o conceito de cardinalidade. Tá? A escala ordinal versus a escala cardinal. Então, a ordinal é a que tem menor quantidade de informação. Então, nessa escala, os números representam apenas a ordem entre os objetos avaliados. E a gente não pode fazer operações matemáticas, porque nessa escala ordinal, 4 não seria considerado o dobro de 2. Tá? Já na de cardinalidade, a gente pode trabalhar em cima disso. Então, aqui ainda dentro do McBeth, para evitar os problemas inerentes à questão, o McBeth propõe envolver 2 alternativas de cada vez, ou ações. Então, o que vai ser feito aqui? Ele vai propor ao decisor, né, sempre estar avaliando 2 e 2 alternativas. E aí o decisor tem que fazer o seu julgamento entre essas 2, atribuindo uma categoria que a gente vai ver já, que é definida dentro do método. Então, coloca ao decisor perguntas mais simples que exigem apenas a elaboração de juízos absolutos sobre a diferença de preferência entre 2 alternativas. Então, como que eu falei, ele vai colocar as perguntas simples, né, que fica mais fácil do decisor julgar entre 2 alternativas. Tá? Então, dadas as consequências aqui de uma certa alternativa, né, e uma alternativa A e uma alternativa B, tá? Nesse sentido, o método traz que A é preferível a B, porém, o método não traz o quão atrativo A é preferível a B. Eu falei para vocês lá em cima, A é preferível a B, mas o quão atrativo a gente vai ver em cima das categorias. Quando o decisor vai colocando as categorias de comparação de par a par das alternativas, ele vai montando o quão atrativo A é preferível a B. Por que isso? Então, ali, Banner, Costa e Wozniak colocaram que a capacidade de um decisor expressar um juízo absoluto é limitada. Então, tem que ser de maneira simples, de maneira fácil, que o decisor consiga enxergar a maneira que ele vai comparar essas alternativas. Então, o decisor, com o apoio de um analista, expõe os seus juízos absolutos de diferença de atratividade por uma de 6 categorias. Tá? Então, ele tem 6 categorias, que são categorias semânticas, né, que fala muito fraca, fraca, moderada, forte, muito forte e extrema. Tá? Então, eles falam 6, mas na verdade são 7 categorias. Tá? Então, está faltando uma categoria aqui. Qual categoria que está faltando? Né? Falta a categoria da indiferença. Porque pode ser para um decisor que ele encontre que entre a comparação entre 2 alternativas para ele é indiferente. Então, na verdade, são 7 categorias. Tá? Como eu falei, as alternativas, o decisor deve dizer qual mais atrativa, tem maior nota, e qual o grau dessa atratividade em uma escala semântica, então aquela escala de categorias, tá? Que tem correspondência com uma escala ordinal. O próprio sistema de apoio à decisão, que está englobando o McBeth, faz análise de coerências da cardinalidade, né, que está envolvida a parte de transitividade, e também a parte da semântica, que é a relação entre as diferenças. Então, ele faz a verificação das inconsistências, tanto na parte de cardinalidade, como na parte de semântica.
Se tiver uma incoerência, ele propõe resoluções e não deixa ainda avançar em cima do modelo. As opções de eliminação de inconsistências são sugeridas. Então, o sistema de apoio à decisão dentro que está acoplado ao método, ele sugere como resolver essas incoerências encontradas. Em programação linear, são sugeridos uma escala de notas e os intervalos que eles podem variar sem tornar o problema inconsistente. Então, quando você vai fazer no julgamento, o decisor vai fazendo o julgamento, tá? Vai se montando uma escala que chama-se escala Macbeth, tá? E essa escala tem um certo intervalo, né, que você, pode até o decisor alterando esse intervalo, dentro desse intervalo, que você não torna o problema inconsistente. Então, aqui, uma ideia, né, da matriz de decisão que o Macbeth coloca, ele coloca as alternativas, tá, de ordem, tá? Então, a melhor colocada aqui na esquerda, e aí assim vai baixando, e ele vai iniciando os julgamentos par a par, tá, em cima daquelas categorias semânticas que eu coloquei há pouco. Tá? Então, ele pode colocar aqui uma alternativa é preferível à outra, de maneira fraca ou maneira moderada, maneira forte, e assim por diante. Ele vai fazendo essa avaliação par a par. A abordagem Macbeth, então, propõe ao decisor certas hipóteses de trabalho de elaboração dos seus juízos de diferença. Tá? Então, o juízo de diferença dessa atratividade entre as ações ou alternativas, que se traduz na verificação de aspectos relacionados com a consistência desses juízos expressos. Então, se o decisor colocar inconsistência nessa matriz de decisão, tá? O método ele tem um algoritmo por trás, tá? Tem um código que ele verifica essa inconsistência e sugere resolução dessas inconsistências. Aqui tem um exemplo, só para a gente entender, é a tela do próprio sistema de apoio à decisão, do Macbeth, né? E aqui era uma problemática que era a implementação de um projeto em uma certa cidade. E para implementar esse projeto, você tinha 5 projetos para serem implementados, né? Propostas poderiam ser implementadas, e aí foi elencado alguns critérios, como ruído, área natural afetada, emprego criado e aceitação pública. Onde o ruído é o número de casas expostas elevado a níveis de ruído, área natural, o número de hectares que teria que ser afetados para construir aquele projeto, o emprego, os números de empregos criados, e a aceitação pública, como que seria a aceitação pública se aquele projeto fosse implementado na cidade. Então, nesse caso aqui, então, para vocês entenderem, com o critério emprego criado, foi-se colocado as alternativas da melhor para a pior aqui. Então, o melhor projeto ele vai gerar 1.000 empregos, tá? O segundo melhor vai gerar 750 empregos, o terceiro melhor 500, o quarto 250 e o último projeto não vai gerar nenhum emprego. Tá? Então, como que vai ser a avaliação intracritério nesse caso? Tá? Então, se ele comparar, por exemplo, esse projeto que vai gerar 1.000 empregos com ele mesmo, é indiferente, por isso que tem esse izinho aqui. Ele está como indiferente. Tá? Tá como indiferente. Já para ele sair de um projeto que gera 750 empregos para um projeto que gera 1.000 empregos, qual que é a visão desse decisor? Ele fala que é muito forte. Então, para eu gerar mais 250 empregos, na visão desse decisor aqui que gerou essa escala, essa categoria, ele falou que é muito forte. Então, ele realmente é uma relação que valeria a pena gerar mais 250 empregos. Tá? Para eu sair de um projeto que tem 500 empregos para um que tem 1.000, também é uma relação muito forte. O decisor falou, não, é muito forte, estou gerando 500 empregos. Já para eu sair de um projeto com 250 empregos criados para um de 1.000, é uma relação extrema. Hoje eu estou gerando 750 empregos. Então, essa relação aqui tem que ser maior do que a muito forte. Porque dessa eu estou gerando 500, essa estou gerando 750. Então, ela tem que ser uma relação maior do que essa aqui. Então, no método Macbeth, você tem que sempre crescer aqui em linha, a sua decisão, seu julgamento do decisor
tem que crescer em linha e decrescer em coluna. Tá? Então, aqui, só para vocês conseguirem entender, existe uma incoerência, né? E aí vou tentar mostrar para vocês essa incoerência e depois como o método faz para avaliar essa incoerência. Então, aqui, para eu sair de um projeto que gera 250 empregos para um que gera 500, o decisor colocou que é na categoria forte. Tá? E aí, ao mesmo tempo, para sair de um projeto que gera 0 empregos para 500 empregos, ele está dizendo que é uma categoria moderada. Então, nesse caso aqui, o decisor está sendo incoerente. Então, ele está falando que ele acha forte você gerar 250 empregos e acha moderado você gerar 500 empregos. Tá? Então, o método, ele traz alguns avisos, né, de que tem julgamentos incompatíveis, né, tem incoerências no julgamento. E aí ele vai trabalhar com as sugestões de melhorar. Tá? Então, tem toda uma semântica que é avaliada dentro do método, né? Então, se ele fala que se A é preferível a B na categoria CK, B é preferível a C na categoria CK', então A e B pertencente à categoria CK e B e C pertencente à categoria CK', nós temos aqui uma verificação de colocar que o K-til, né, que é uma outra categoria aqui, tem que ser maior ou igual ao máximo de K e K'. Se essa estrutura, essa restrição não for obedecida, existe uma inconsistência. Tá? E aí ele vai tentar resolver essa inconsistência. Tá? Então, A é mais atrativa que B, mais do que B é atrativa para C. Então, aqui está o exemplo, tá? Que eu mostrei para vocês. Então, para de 250 emprego para 500, o decisor colocou que é uma decisão forte. Forte, ele tem um K igual a 4. Tá? Já para sair de 0 empregos para 500, ele colocou como moderada. Moderada tem um K igual a 3. E aqui, logo abaixo, o K' igual a 2. Então, está falando que o K-til tem que ser maior ou igual ao máximo entre K e K'. Tá? E, no caso, não está acontecendo. Então, o nosso K, nesse caso, é 4 e nosso K' é 2. E o nosso K-til está dando 3. Então, tem uma inconsistência aqui. Tá? Então, ele vai sugerir que a gente pode aumentar esse K-til, né? Passar de moderada para forte, ou diminuir esse K de forte para moderado. Então, tem que se gerar e eliminar essa inconsistência. Ele sugere que existem 2 possibilidades, né, de resolver essa inconsistência que eu falei para vocês. Né? Ele pode descer o forte, tá? Ele pode descer o forte aqui para moderado, ou subir o moderado para forte. E aí ele elimina essas inconsistências. Enquanto não eliminar a inconsistência, ele não deixa avançar no desenvolvimento do modelo. Tá? E esse tipo de verificação é feito para cada um dos critérios. Então, para vocês verificarem aqui, nós estamos fazendo uma avaliação intracritério. Dentro do critério emprego criado, você vai fazer a avaliação intracritério. Depois, para cada um dos critérios, você faz essa avaliação intracritério. Tá? O método também exige que você coloque aqui em azul, que é o limite inferior, tá? Que seria um neutro que ele considera, e um positivo, um em verde, que seria um nível ótimo para ele. Tá? Então, ele vai colocando isso. E aí, avaliar também par a par das alternativas. Então, esse julgamento é feito pelo decisor junto com o analista. E aí, gera-se a escala que eu falei para vocês, que é a escala Macbeth. Tá? Então, para cada um dos critérios, então, critério ruído, área natural da afetada, emprego criado e aceitação pública. Então, essa escala é criada e ele permite ao decisor ele verificar e, às vezes, até alterar. Né? Então, ele está falando, para sair aqui, no caso de ruído, né, de um projeto para o outro, né, que vai gerar aqui... Deixa eu ir no emprego, acho que o emprego vai ser mais tranquilo. Tá? B, emprego criado. Tá? Então, está aqui, para você sair de 500 para 700, tá?
ele vai gerar uma certa distância aqui. Então, sair de 500 empregos para 750 tem uma certa distância. Para sair de 750 para 1.000 é uma distância maior. Então, para o decisor, é melhor sair de 750 para 1.000 do que de 500 para 750. Tá? Então, o Bunny Costa coloca muito que você cria uma escala não linear. Tá? No caso aqui da área devastada natural, da área natural afetada, ficou linear. Mas, normalmente, a função aqui, a escala não é linear. Tá? Ela pode assumir qualquer posição, qualquer tipo de curvatura. Tá? Após feito a avaliação intracritério, também é feito no método a avaliação intercritério. Tá? Então, vai se colocando aqui aceitação pública, emprego, ruído, área devastada. Então, você vai comparar agora critério por critério. Lembrando que tem que colocar qual desses critérios o decisor iria priorizar de sair da pior situação para a melhor. Então, ele vai elencando na ordem e depois vai colocando os seus juízos naquela formato de categorias. Tá? Que essa aqui extrema, muito forte, forte, moderada, fraca, muito fraca e nula ou indiferente. Então, aqui tem uma fotinho de Bunny Costa, né? E ele coloca uma frase que eu gostei de destacar aqui, né? A nossa experiência empírica de utilização desse teste em casos reais tem mostrado que os avaliadores, ao ser-lhes assinalado uma inconsistência semântica, rapidamente refém os seus juízos nela envolvidos. E que, à medida que se vão familiarizando e aprendendo com o processo de avaliação por categorias, as situações de inconsistências reduzem significativamente. Então, o que ele colocou aqui é que, com o tempo, os decisores vão ficando cada vez mais consistentes nas avaliações semânticas, naqueles níveis de categoria. A partir do momento que você vai conhecendo o método, os decisores ficam muito mais consistentes. Como é que funciona o método, né? Vou tentar trazer de maneira bem superficial, mas quem quiser se aprofundar depois tem o artigo, eu posso estar mandando para vocês. Tá? Tem duas formas, a interação analista e o método mesmo, né? O analista McBeth, e depois a interação analista-avaliador ou analista-decisor. Tá? Então, como é que funciona? Ele trabalha com 4 programas de programação linear, tá? MC1, MC2, MC3 e MC4. Então, ele trabalha com 4 programas, ele tem um código todinho descrito, já eu mostro para vocês. Então, inicialmente, ele vai verificar se existem inconsistências semânticas de cardinalidade. Tá? Então, ele verifica, não existe inconsistência, tá? Então, se C mínimo igual a 0, não existe inconsistência, ele vai trabalhar com o programa 2, que vai sugerir a escala numérica, a escala McBeth, então ele sai de uma escala semântica, né, qualitativa para uma escala numérica. Tá? Essa escala, ele vai discutir a cardinalidade dessa escala, dando tudo ok, ele finaliza e propõe aquela escala final do critério que está sendo avaliado. Tá? Por outro lado, se houver uma inconsistência, né, que você tem C mínimo aqui maior que 0, tem uma inconsistência, ele vai trazer mais 2 programas, que esses programas tentam identificar qual a inconsistência que foi colocada e sugere alternativas para resolver essas inconsistências. Tá? Então, ele sugere isso, discute junto com o avaliador, se o avaliador aceita ou não as sugestões dos programas, né? Vai à elaboração, novo juízo de valores, a mudança pelo decisor, e aí volta e faz um ciclo. Não tendo mais inconsistência, ele volta para o programa 2, e aí sim vai para a parte da definição da escala final de cada critério. Tá? Aqui uma coisa que ele fala mais da cardinalidade, né? Que ele fala aqui, ó, para qualquer a alternativa A, B, C e D pertencente a um certo conjunto de alternativa, ele fala que se a função da alternativa A menos a função da alternativa B for maior do que a função da alternativa C menos a função da alternativa D, C e só C, a diferença de atratividade entre A e B é maior que a diferença entre C e D. Tá? Se você está falando que da função, a diferença da função A e B é maior que a C e D, então das alternativas também tem que ser. Tá? Então, existem alguns métodos
de decisão de critério que às vezes falha nessa avaliação de cardinalidade. Então, aqui estão os problemas, tá, que o MacBet trabalha, não vou me aprofundar nisso, tá, mas normalmente são problemas de programação linear, com função objetivo e algumas restrições. Tá? Então, esse primeiro problema, ele quer minimizar C para verificar se tem inconsistência. Então, se não tiver nenhuma inconsistência, quer dizer que C é igual a zero, ele parte para as próximas fases. Se tiver inconsistência, ele vai propor para sair do programa 3 e 4. Tá? E o problema 2, ele ajuda a elaboração realmente da escala MacBet. Tá? Problema 3, que eu falei para vocês, e o 4, que é que ele ele sugere alternativas para que o decisor possa mudar o seu julgamento e eliminar as inconsistências. Ok, então nós chegamos no momento que aí eu quero colocar uma pergunta para vocês. Queria que vocês pausassem esse vídeo, né, e respondessem essas perguntas. Né? O método MacBet é um método aditivo? O método MacBet utiliza realmente programação linear? O MacBet é um método compensatório ou não compensatório? Dá um pause no vídeo, pensa um pouquinho e depois despausa e vamos conferir. Ok? Só trazendo então aqui, né, o MacBet sim é um método aditivo, então ele trabalha com uma programação linear, tá? E com somatório dos critérios, tá? Então ele é um método aditivo e também é um método compensatório, tá? Porque uma situação ótima, uma situação boa num certo critério compensa uma situação ruim num certo outro critério. Tá? Então, é um método compensatório que eu coloquei aqui para vocês. Então, ele verifica a coerência da cardinalidade e da semântica das categorias. Tá? E realmente trabalha com programação linear. Tá? As constantes de escala sugeridas pelo MacBet são trabalhadas em intervalos de variação, não são valores fixos. Tá? A lógica de compensatória assume que o ganho ou a perda da classificação de uma alternativa em um critério pode ser compensado pela perda ou ganho em outro critério. Então, por isso que a gente fala que é um método compensatório. Ok? Então, não esquecer disso aqui, que é importante. Alguns conceitos importantes dentro da análise de decisão multicritério. E aí, o MacBet, ele tem um sistema de apoio à decisão, um SAD. Tá? Então, aqui tem o link. Quem quiser brincar, baixar, pode baixar. Ele tem a versão free, try. Né? Então, você pode baixar, tem várias linguagens. Né? O triste é o preço. Tá? Então, o preço do método não é barato. Tá? Porém, a versão free aqui, demonstração, ele tem algumas restrições. Então, a gente consegue trabalhar apenas com modelos com 5 critérios. Tá? Então, modelos realmente só para didáticos que a gente consegue trabalhar. Mas é bem interessante para quem quiser conhecer um pouco mais e brincar com o método. Tá? No site deles também tem todo um manual explicando de como utilizar o sistema de apoio à decisão. E aí eu vou trazer um exemplo para vocês aqui, para a gente não se alongar mais, mas eu tentei trazer um exemplo que seja muito próximo da realidade de todo mundo, que é a aquisição de um carro. Então, quando a gente vai tomar a decisão de comprar um carro novo, né, tem vários critérios que podem estar sendo envolvidos nessa aquisição do carro novo. Por exemplo, preço, né, segurança, economia, conforto, a cor do carro, a estética, o design, tá? Se ele é híbrido, se ele é a gasolina, se ele é a diesel. Então, cada problemática vai se definir os seus critérios. Tá? Então, eu trouxe aqui apenas para ilustração, né, um modelo desenvolvido que eu mesmo fui o decisor, tá? E eu considerei apenas 4 critérios. Tá? Então, eu considerei na aquisição de um carro o critério preço, o critério segurança, o critério economia, né, e o critério conforto. Nesse critério economia é o quantos quilômetros por litro faz o carro. Tá? E aí, na minha visão, nós temos que colocar, quem for o decisor, a ordem de importância dos critérios. Então, o MacBet ele exige isso da gente. Então, o preço, para mim, na minha visão, a constante de escala do critério preço vai ser maior do que o critério segurança, que vai ser maior que o critério economia, que vai ser maior que o critério conforto. Tá? Então, aqui trouxe as minhas alternativas.
Então, são tudo números reais, são números que não foram inventados. Então, como alternativa, eu coloquei aqui o Volkswagen Up, Chevrolet Onix, Hyundai HB20 e o Toyota Etios hatch. Tá? São carros que estão nas mesmas categorias, mais ou menos na mesma faixa de preço. Tá? Então, peguei esse preço aqui na site, se eu não me engano, da 4 Rodas. Tá? Peguei algumas informações sobre segurança, consumo. Então, foi tudo realmente dados reais retirados para a gente fazer desse modelo. Tá? Então, para desenvolver o modelo, inicialmente precisa se colocar as alternativas. Então, eu tenho que estar inserindo todas as minhas alternativas dentro do sistema de apoio à decisão. Tá? Então, eu coloquei aqui o UP, o Onix, HB20 e o Toyota Etios. Tá? Então, essas são as minhas opções, as minhas alternativas. Tá? E aí, depois eu tenho que trabalhar com a matriz de consequências e performance, que são os valores, né, de desempenho aqui, de performance de cada uma dessas alternativas. Então, eu busquei o preço do UP, o índice de segurança dele, o preço foi lá no site, não lembro se eu trabalhei na tabela FIPE ou se foi no site da 4 Rodas, mas eu busquei todos os preços reais de mercado, tá? Nesse ano de 2020. Tá? Então, são preços de mercado no ano de 2020. Aqui a questão da segurança, eu utilizei a questão da nota do crash test, tá? do Latin teste, que trabalha com a parte de estrelas, né? 5 estrelas, 4 estrelas, 3, 2 estrelas. Então, o UP tem 5 estrelas, né? Teste de colisão, Onix também 5, HB22 e o Etios 2. Só uma informação, o Onix que eu considerei aqui foi o novo Onix, tá? Que nesse ano de 2020 tem o modelo antigo do Onix e o modelo novo. Eu considerei o novo porque o antigo estava com uma nota de avaliação de segurança muito baixa. A questão da economia, então o UP faz 14 km por litro, Onix 12.9, HB20 12.8 e o ET 12.6. E conforto também eu peguei no site da 4 Rodas, mais ou menos o desempenho da questão da opinião de usuários. Tá? Então o UP, um conforto bom, um critério qualitativo que eu coloquei aqui, né? O Onix, critério ótimo, HB20 bom e Etios também ótimo. Tá? Lançando isso aqui, a gente vai começar a parte do julgamento de valores. Tá? Então, esse julgamento de valores na parte da intracritério, então nós temos que fazer para cada um dos critérios. Critério preço, critério segurança, economia e conforto. Tá? Então, perceba aqui, ó, no critério preço, eu coloquei como decisor, né, as alternativas. Então, eu coloquei um espaço aqui, na verdade, de 50 mil, 55, de 5 e 5 mil, onde, para mim, o melhor cenário é pagar menos. Tá? Então, a minha esquerda aqui, o melhor cenário é pagar menos. Então, 50 mil, eu quero pagar um carro aí nessa faixa de 50 a 70 mil. Tá? Então, foi inserido dentro do método essa faixa, né, de valores, e aí você começa a fazer o julgamento de juízos. Né? O decisor vai colocando aqui, para eu sair de um carro que custa 55 mil para ir para um carro que custa 50, na minha visão, eu coloquei que é moderada. Então, para eu economizar 5 mil, a minha visão é moderada. Já para eu economizar 10 mil, sair de 60 para ir para 50, já é uma decisão forte. Eu falo, poxa, já estou falando de 10 mil. Então, é uma decisão forte. Eu tomaria essa decisão. Para ir de 65 mil para 50, já é uma decisão muito forte. Estou economizando 15 mil. Tá? E para ir de 70 mil para 50 mil, já é uma decisão extrema. Poxa, eu estou economizando 20 mil reais. Então, essa minha decisão é extrema. Tá? Então, lembrando que no MacBet, a gente vai, depois de ordenar aqui, né, a gente vai sempre crescer em linha, perceba, moderada, forte, muito forte, extrema, e decrescer em coluna. Tá? Então, extrema, muito forte, forte, moderado. Se tiver alguma inconsistência, o método acusa essas inconsistências. No caso aqui de todas as minhas matrizes, tá? Ele trabalhou com julgamentos consistentes. Tá? Aqui, na verdade, está faltando colocar um, mas não sei por que ficou interrogação, mas está faltando um julgamento aqui. Ok? Então, você vai fazendo essa avaliação em categorias semânticas, que é do MacBet, tá? Para cada um dos critérios, e faz essa avaliação intracritério. No momento que você está fazendo isso,
o método lá, modelos de programação linear, está começando a elaborar a escala de cada critério para ser formada, a escala McBeth. Tá? Depois disso, a gente também faz a avaliação intercritério. Então, percebam aqui, ó, agora eu estou trabalhando com os critérios, estou comparando critérios, né, entre critérios. Então, preço, economia, segurança, conforto. Então, estou comparando, né, eles aqui. Então, preço, economia. Então, para sair de um carro mais econômico para eu ganhar em preço, para mim é uma decisão fraca. Tá? Não, eu prefiro preço. Já para sair de um carro, abrir mão de segurança para preço, é uma decisão moderada, e assim por diante. Então, o decisor vai fazendo todos os seus julgamentos nessa matriz, tá? E aí vai se montando a escala. Tá vendo aqui? Ó, já vai se montando a escala normalizada no método. Ok? Ao final, ele traz a matriz de pontuação, a tabela de pontuações, trazendo cada um dos critérios e aí sim, lembrando que é um modelo aditivo, a soma global. Tá? E nesse resultado aqui, me mostrou que o UP seria a alternativa mais coerente para esse decisor. Tá? Então, ele traz aqui e traz também aqui as diferenças entre cada uma das minhas alternativas. Tá? Então, aqui, o UP aqui, né, carro, o UP aqui no gráfico, Etios, Onix e HB20. Então, HB20 seria a minha última opção. Consigo trabalhar também aqui, aqui para cada carro, né, como foi o desempenho de cada alternativa em cada um dos critérios. Então, critério preço, critério segurança, economia e conforto. Então, eu consigo ver como que valeu. Então, o UP conseguiu se destacar muito, porque o critério preço ele teve um desempenho muito bom. Né? Já os outros, o preço não foi tão bom. O Onix foi derrubado, porque o critério preço também realmente foi muito acima dos outros. Né? E aí derrubou essas alternativas. Tá? Após feito o modelo, já foi elencado, colocou qual que é a melhor opção ali para o decisor, dá para se fazer a análise de sensibilidade. Então, o McBeth ele traz um gráfico, né? Aqui, por exemplo, eu estou na parte de segurança, o critério de segurança, ele seta aqui qual que é a constante de escala do critério segurança, tá? Normalizada, aqui é 32%, né? E aí ele coloca cada um das alternativas. Tá? Então, a 32 aqui, né, com a constante de escala em 32, realmente o UP no critério segurança, que foi o que se destacou. Tá? Aí eu já posso fazer comparação entre as outras alternativas. Então, aqui, em 32, o Etios ficou em segundo lugar, porque a minha constante de escala para segurança estava em 32. Porém, se eu deslocar essa constante de escala para a minha direita e passar mais ou menos aqui em torno de 60, tá? Já tem uma inversão aqui. Tá? O Onix não seria o mais recomendado no critério de segurança, e sim o HB20. Tá? Então, dá para você avaliar essa sensibilidade do nosso modelo. Tá? O método também dá para se trabalhar com análise de robustez. Né? Então, a tomada de decisão envolve com frequência informações escassas e imprecisas. Então, pode ser útil analisar com conclusões robustas se pode extrair o modelo para níveis variados de escassez, imprecisões ou incertezas. Tá? Então, o método traz também essa análise de robustez, ele tem uma opção, né, que ele caracteriza por tratar em simultâneo as constantes de escala dos critérios, contrariamente ao que acontece com a análise de sensibilidade, que aí vai um critério por critério. Então, na análise de robustez, ele faz com todas a avaliação, alterações nas constantes de escala de cada critério de uma vez só. Tá? E ele traz uma avaliação dessa maneira, tá? Onde cada uma desses símbolos, né, tem um significado. Então, por exemplo, aqui, o triângulo, ele fala que é uma dominância, quer dizer que uma alternativa domina a outra, tá? E o maisinho, ele fala que é uma dominância aditiva, né? Quer dizer que no modelo global, depois do somatório, aquela alternativa domina as outras. Então, como exemplo aqui, eu tenho que o UP, ele domina o HB20. Está vendo esse triângulo aqui.
Então, depois, se a gente voltar na tabela, a gente vai ver que o UP ele supera em todos os critérios o HB20 e empata em um último critério. Então, nesse caso aqui, ele tem uma dominância. Tá? Se até for recomendável, ele podia até sair das opções das alternativas, porque é uma alternativa dominada. Tá? Já o maisinho quer dizer que o UP domina o ETIOS, tá? De uma dominância aditiva. Então, pela soma global do modelo, tá? O UP domina o ETIOS. Tá? E também domina o ONIX, tá? Uma dominância aditiva. Então, é robusto concluir que o UP é a opção globalmente mais atrativa. No entanto, nas mesmas condições de informações, não se pode concluir que o ONIX é mais atrativo que o HB20. Então, deixa eu comparar aqui o ONIX com o HB20. O ONIX com o HB20, está aqui, tem uma interrogação. Então, eu não consigo concluir quem que é a melhor opção nessa avaliação de robustez. Tá? Posso estar mudando aqui, né, colocar de 10%, 20% de alternância na cardinalidade, tá? Na escala McBeth também, dá para a gente trabalhar vários tipos de situações e avaliar a robustez do modelo. Tá? E aí estamos chegando ao fim, né? O McBeth tem vantagens e desvantagens, como qualquer outro método, né? A vantagem que eu elenquei aqui, de ser interativa, dinâmica, promover a aprendizagem, ser aplicável em diversas áreas, ser flexível e de simples aplicação. E com o sistema de apoio à decisão, né, ele facilita também a aplicação. Como desvantagem, o número de comparações ou de julgamentos de atratividade pode ser elevado. Se você tiver muitos critérios, muitas alternativas, vai ter que fazer muitos julgamentos, tornar o processo muito saturado. E outra desvantagem também, que eu não coloquei aqui, que o sistema de apoio à decisão deles, ele é pago e não é um valor barato, né? Então, às vezes, até desanima ou desestimula o pessoal a utilizar esse método, porque o sistema de apoio à decisão, ele tem um custo elevado. Tá? Aqui estão algumas referências que eu apresentei aqui na minha apresentação. E eu agradeço, deixo o meu contato novamente, e novamente agradecer aí ao INCIT, ao INCT, a toda a equipe lá da UFPE pela possibilitar essa integração junto com o UFRN, o UFPE e também PUC do Paraná. Grande abraço a todos e até mais.